Graça e paz, bem-vindo ao AME, que se inicia agora. AME é uma visão, onde o Espírito Santo usa as nossas vidas para alimentar, mobilizar e edificar a casa do Senhor. Que nesse tempo que nós vamos estar juntos, Deus possa falar profundamente ao seu coração e trazer vida ao seu coração pela revelação da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Graça e paz, queridos, é com muita alegria que nós retornamos a você nesse momento com mais uma revelação da palavra de Deus. Eu espero em Deus que esta revelação penetre em seu coração, transforme a sua visão e que você possa confiar naquele que inspirou homens a escrever a palavra de Deus para a nossa prosperidade espiritual. Hoje, o tema de nosso estudo é Deus fala pelo seu Filho. Deus fala pelo seu Filho. Qual é o objetivo de nós estarmos mergulhando nesta verdade? É revelar aos crentes da Igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que Deus fala conosco através do seu Filho Jesus Cristo. Essa voz, ela não pode ser negligenciada, irmãos, porque ela traz consigo os oráculos de Deus. E para podermos vivenciar a realidade desta comunicação celestial, faz-se necessário saber quem é este Filho, sua origem e a sua missão. Três coisas muito importantes: quem ele é, qual é a sua origem e qual é a sua missão. Você não pode confiar na voz de qualquer pessoa, especialmente quando se trata do teu destino eterno. O nosso objetivo é trazer essas revelações ao seu entendimento e a todos os membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo, para que os nossos ouvidos atentem para o que o Espírito está dizendo à Igreja nos dias de hoje. E não sejamos confundidos com outras vozes, nem que venha por pessoas ou as vozes de espíritos imundos que às vezes penetram as nossas mentes, sugerindo, sugestionando e também tentando nos confundir na revelação da palavra de Deus. Então, como base, nós vamos ter o texto que está em Hebreus, capítulo 1, versículo 2. A Bíblia diz assim: nestes últimos dias. Então, nós estamos vivendo os últimos dias. Veja, o último dia é um tempo, não é um dia somente, mas é um tempo que Deus determinou para que as coisas pudessem se manifestar, para que Ele trouxesse a igreja à existência. E neste tempo que a Bíblia chama dos gentios, amém? Nós possamos entender quem é o Filho e como este Filho, ele veio a este mundo para religar, ou seja, para reconciliar toda a criação, não somente a presente, mas toda a criação, desde o início, que ficou subjugada ao príncipe deste mundo, Satanás, quando Adão e Eva pecaram contra o Senhor. Então a morte entrou neles e agora a morte começa a operar pelos filhos da desobediência. Então veja, esse mundo que nós vemos ali não é a realidade daquilo que Deus criou no começo e nem é o que deveria ser. Por quê? Porque os homens, movidos pela morte e enganados, conhecedores do mal, fizeram o quê? Da criação de Deus coisas para o culto, para que
o rei deste século, que é Satanás, pudesse dominar sobre este mundo que nós vivemos hoje. Mas a palavra de Deus diz, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então nós sabemos que se Deus criou todo o universo, esta terra pertence ao Senhor Deus e não a Satanás. Porém, no contexto de vida atual, nós vivemos num mundo de comunicações. Hoje nós vivemos a era das comunicações. Então, se alguém deseja sucesso em sua vida material, ela necessariamente precisa saber os fundamentos da comunicação. Ninguém vai ter sucesso se não souber se comunicar. Vou dar um exemplo para você. Se você fosse um piloto de avião, você não poderia descer num aeroporto grande controlado por uma torre sem conhecer os princípios da comunicação aérea. Você certamente teria um grande acidente e provocaria a morte de muitas pessoas. Então, dentro dos treinamentos de um piloto, ou seja, quando ele aprende a voar, a comunicação é um dos cursos mais importantes do piloto. Não somente ele precisa se comunicar para andar dentro do tráfego aéreo, dos aeroportos que ele vai decolar ou aterrissar, como também ele precisa saber se comunicar para que ele possa transferir algum problema, alguma emergência acerca do avião ou acerca de alguma coisa que esteja acontecendo dentro do seu voo. Então, apenas um exemplo, mas tudo se move na comunicação, tudo. Até mesmo as pessoas que são privadas de fala, as pessoas mudas, elas se comunicam através de gestos. Por quê? Porque a comunicação é integral. Nós comunicamos pela palavra, nós comunicamos pelos gestos, nós comunicamos também pelas nossas expressões. Enfim, a comunicação é algo fundamental para nosso sucesso nesta vida, neste mundo. Então, veja, a tecnologia, ela visa facilitar e agilizar os processos de comunicação, porque dela advém o quê? Os avanços do mundo dos negócios, na socialização entre as pessoas, indo até aos interiores das casas e afetam relacionamentos conjugais e relacionamentos familiares. Então veja, tudo está centralizado e controlado pelo poder da comunicação. Então veja, o que nos diferencia dos animais? É o poder de nos comunicar com uma língua bem estruturada gramaticalmente. Então a comunicação possibilita avanços em todas as esferas humanas. Sem ela, nada poderia ser feito, queridos. Por que isso é tão importante? Porque o nosso Deus criou tudo que existe no universo, tudo. Ele é o Criador do universo. Então, como ele criou isto? Pela palavra. Ele disse e as coisas acontecem. Então, essa capacidade humana é que nos torna semelhantes a ele. De quê? De comunicar. Nós comunicamos com os homens, mas quando falamos a Deus, nós oramos. Mas a oração é uma comunicação com Deus. Então a nossa fala, ela cria um infinito de coisas nessa terra. E o que precisamos entender pela revelação bíblica é que Deus também fala conosco através do seu Espírito, através do Espírito do seu Filho Jesus Cristo. Então veja, se Deus vai usar sua igreja
para os seus fins e propósitos nesta terra, é necessário que nós estejamos atentos ao que o Espírito está falando a nós. Você concorda? Então veja, em Hebreus capítulo 1, versículo 1, a palavra de Deus diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes, veja bem, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais e aos profetas. Então a palavra outrora significa a palavra hebraica polomeros, ou seja, em muitas porções, em muitas vezes e de muitas formas. Então, o que nós aprendemos aqui é que Deus se comunica de maneiras diferentes e formas diferentes. A palavra polos, que é a raiz da palavra polimeros, é em muitas porções. Veja, em muitas porções. E aí adiciona-se a outra raiz, meros, que significa de maneira particular a respeito de algo. Então veja, isso nos faz entender que o Espírito fala de muitas formas, em muitas porções, a pessoas particulares, segundo o beneplácito da vontade de Deus. Então, o Antigo Testamento nos mostra a história de Deus falando com o seu povo através dos nossos pais e profetas. E tudo foi registrado devidamente para que nós pudéssemos entender o quê? A história. Deus se comunicou. Deus falou. Quando nós lemos o Antigo Testamento, especialmente no livro de Juízes, nós vamos ver várias vezes, e o povo se afastou de Deus. E aí veio uma nação e subjuga o povo. O povo clamou a Deus, ou seja, comunicou-se com Deus. E o que é que Deus faz? Deus levantava um juiz. Então, a palavra do Senhor ela é verdadeira. Olha o que diz João capítulo 16, versículos de 7 a 17. Mas eu vos digo a verdade, Jesus falando. Ele disse: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Olha a promessa de Jesus. E quando ele vier, e ele veio no dia de Pentecostes, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, meus irmãos em Cristo, nós não somos melhores do que o outro. Nós apenas confiamos no poder do Espírito Santo. Nossa mente ela é convencida pelo Espírito de Deus sobre o pecado, sobre a justiça e os juízos que vêm de Deus para a nossa vida. Então, veja bem, do pecado, porque não creem em mim. Veja, o pecado não dá condição da pessoa crer em Deus. E então ela vai, pelo poder dele, fazendo o quê? Ele vai violando tudo que a palavra de Deus diz que não é para fazer. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Então, veja, ele é a nossa justiça. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Não vai ser julgado, já está. Então, se ele está julgado, não existe outra direção para ele, senão, não existe outro destino para ele, senão o lago de fogo. É uma questão apenas do tempo determinado pelo próprio Deus. Então, Jesus disse ainda: eu tenho muito que vos dizer. Então, claro, se ele disse naquela época que teria muitas coisas a nos dizer, é porque ele vai fazer isso. Mas vós não podeis suportar agora. Por quê? Porque nós não suportaríamos as palavras de Jesus se não fosse adicionado a nós o poder que o Espírito Santo nos confere para vivermos cada palavra que ele nos pede. Então ele diz assim, no versículo 13, quando ele vier,
Ou seja, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então a verdade não é o que a mídia diz. A verdade não é não é aquela que o político está tentando nos passar. Não é o que a mídia está tentando nos passar. A verdade é o que ele diz. E não somente ele vai dizer o que é verdadeiro, como o seu Espírito nos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Entende? Ele, o Espírito Santo, me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Meus irmãos, isso é muito profundo. Nós não podemos dar ouvido a qualquer coisa. Mas agora vem a pergunta: quem é este filho? Quem é aquele que fala conosco? A Bíblia diz: ele é quem foi constituído herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Quer dizer, ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ele é a expressão de Deus, irmãos. Para isso, ele se tornou carne. Ele se fez carne. Por quê? Porque tudo que nós podemos conhecer de Deus nos é manifesto pelo Espírito Santo. Ou seja, aquela revelação, aquilo que ele nos diz, aquilo que ele faz, que é o seu ministério. Ele diz: isto é pecado, isso não deve ser feito. Isto aqui é a justiça divina. Isto aqui é o juízo de Deus para todos aqueles que praticarem isso. Isso nos causa levar o quê? Uma vida de temor, uma vida de adoração, uma vida de cuidado. Por quê? Porque ele é a expressão exata de Deus em nós. Então, se ele é a expressão exata de Deus em nós, também o será por nós, ou seja, através de nós. Então, o brilho que reflete o esplendor da glória de Deus é o caractere, ou seja, a expressão exata do Pai Celestial. Ele é o caráter. Então veja, ele nos dá esse caráter. E se nós fôssemos estudar profundamente isto, e se pudéssemos ir às revelações do apóstolo Pedro, nós entenderíamos o que ele fala na sua segunda carta, no capítulo 1, quando ele diz assim, que assim como nós recebemos de Deus fé, também receberemos dele o que? A ajuda para podermos entrar no reino e ser. Veja, quando o reino de Deus vai sendo estabelecido dentro de nós, o nosso caráter, ou seja, a nossa expressão de ser, reflete a expressão dele, a glória dele. Por isso que muitas vezes nós ficamos confundidos se uma pessoa é ou não é crente. Por quê? Porque, infelizmente, as pessoas vivendo em sua carnalidade expressam seus sentimentos feridos e não expressam a expressão dele. A Bíblia diz no capítulo 3, no versículo 3, que ele se assentou à direita do Pai. Ele se assentou à direita da majestade, nas alturas, e se tornou tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Este é o Filho por quem Deus nos fala. O Espírito dele desceu no dia de Pentecostes. Como nós sabemos, Pedro disse isso.
Esta é a promessa que nos foi dada pelo profeta Abel, que ele viria. E a primeira chuva chegou, nós a recebemos, nós damos testemunho, nós estamos cheios da glória dele. E se somos batizados com o Espírito Santo, estamos cheios da glória dele. Então veja, este Espírito revela o coração de Deus hoje. Nós precisamos entendê-lo, nós precisamos ter ouvidos que possam ouvir, ser sensíveis à voz do Espírito Santo, porque Deus diz que falaria através dele. E eu quero concluir este estudo dizendo assim: uma comunicação só pode ser feita por alguém que está vivo. Jesus Cristo está vivo para toda a eternidade. Ele fala conosco. E isso ele nos prometeu antes de ascender aos céus. E disse aos seus discípulos do passado, aos apóstolos do passado, ele disse: vocês não façam qualquer coisa sem que, primeiro, eu cumpra a promessa que vos disse a vocês, que enviaria o meu Espírito para vocês. Ele vos dará poder e autoridade para vencer o mundo. Ele fala conosco. Isso nos foi prometido. E no momento em que nós recebemos o Espírito Santo em nossos corações, nós recebemos a palavra rema, viva e poderosa, que nos transforma. Que Deus nos abençoe e que você guarde isso em seu espírito e espere ouvir a voz do Espírito Santo. Espere ouvir a voz de Jesus, porque a palavra de Deus está nos revelando aqui. Deus fala por seu Filho. Que Deus nos abençoe. Amém.